Bullseye. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Marina, eu faço parte do grupo junto com o Marcos Miguel e o Peterson, e o tema que nós iremos apresentar hoje para vocês é sobre a arquitetura MVC. Então, o que é, né, a arquitetura MVC? Ela é um padrão arquitetural, bem resumidamente, ela é um padrão arquitetural onde nós dividimos uma aplicação em três partes: Model, View e Control, ou então modelo, visão e controle, né? Essa separação, essa divisão, essa separação, ela é feita para realmente separar as representações internas das informações, então tudo aquilo que é dado, tudo aquilo que é lógica de programação, regra de negócio, contato com o banco de dados, daquilo que realmente é apresentado e aceito pelo usuário, né? O que a gente chama de interface gráfica. Então, tradicionalmente, o MVC ele era muito usado para aplicações de desktop GUI e projetos de interface visual em Smalltalk, mas esse padrão ele começou a se tornar muito popular hoje em dia nas aplicações web, perdão, e hoje praticamente todas as linguagens suportam esse tipo de arquitetura, né? Inclusive, uma curiosidade é que muitos cursos técnicos optam por iniciar, né, em aulas de arquitetura de software, utilizar bastante o padrão MVC. Certo? Então vamos explicar um pouquinho sobre cada um, né? O que é cada um. O model, ele é um componente central do padrão, né? Ele é aquele cara que está realmente responsável por tudo que é relacionado à estrutura de dados dinâmica da aplicação. Ele é completamente independente da interface de usuário, ele não sabe como vai ser a interface, aonde o usuário vai clicar, mas ele sabe aquilo que o dado precisa fazer, o que vai ser feito com aquele dado, né? Então ele gerencia diretamente os dados, as lógicas, as regras da aplicação e todo o comando de SQL, toda interação e manipulação de banco de dados também, isso é de responsabilidade do model, certo? A view, ela é qualquer representação de saída de dados, então seja um print que você dá num prompt de comando, seja um botãozinho que você clica, uma interface completa, isso é a view. Ela não tem nenhum contato com o model também, ela é completamente independente do model, né? E ela tem apenas a responsabilidade de apresentar aquele conteúdo para o usuário, mas também receber os inputs do usuário, né? O usuário vai entrar um dado, a view só recebe e repassa, ela não está nem aí para o que vai acontecer com aquele dado. Ela sabe como acessar, mas ela não possui a menor noção do que aquilo significa, aquele dado significa, ou o que o usuário pode fazer com ele, certo? E o controller, ele recebe os inputs tanto da view quanto do model, então ele é ali o meio do caminho, né? Aquele que fica passando de um para o outro, né? Ele pega os comandos e converte ele para aquilo que o seu determinado, que o seu respectivo destino precisa, né? Então, ele atua, né? A gente fala que ele atua como uma interface entre os dois componentes para processar toda a regra de negócio e requisição vinda, manipular os dados utilizando o model e selecionar a opção de visão a ser renderizada, né? Então, se eu recebi um dado X, eu preciso mostrar ele na tela X. Então, ele aciona aquela tela para poder ser exibida, né? E ele também é o ponto de partida da aplicação, porque ele é o responsável por selecionar quais modelos serão usados e qual será a exibição para o usuário, né? Como a gente já mencionou aqui. E o modo MVC, ele permite que você utilize da reusabilidade, né? Porque ele permite você criar várias bibliotecas e adicionar interfaces com muita facilidade. E também tem o paralelismo, né? Que você pode começar o seu desenvolvimento por qualquer camada. Como eu falei, o model ele é completamente independente da view. Então, uma pessoa pode começar desenvolvendo a view e outra pessoa pode começar desenvolvendo o model ao mesmo tempo, entendeu? Beleza, isso foi um pouquinho do resumo sobre o que é o padrão MVC e agora a gente vai dar continuidade com o Miguel falando sobre quando nós podemos utilizar esse padrão. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Miguel e eu vou estar dando sequência na nossa apresentação. Já que a Marina explicou o que é o padrão MVC, eu vou estar mostrando para vocês quando utilizar. Bem, o padrão arquitetural MVC pode ser utilizado nos mais diversos tipos de projetos, como em projetos web, mobile e desktop. Não é bem uma regra, mas o MVC é melhor aplicado quando o projeto a ser desenvolvido tem uma interface e por trás do mesmo projeto vai ter acesso e manipulação de dados, ou seja, um banco de dados rodando em back-end.
pois assim o programador ele vai estar extraindo ao máximo desse padrão. Bem, e aí vocês me perguntam, por que que o programador vai estar extraindo ao máximo esse padrão? Vou dar um exemplo agora na prática que vai ficar um pouco mais claro. Imaginamos que a gente vai criar uma página web, uma página bem simples, onde o usuário tem o objetivo de realizar o cadastro de clientes. Então, nesse caso, o código teria uma classe chamada cliente, que contém as informações do cliente que o programador deseja armazenar, e no caso, essa classe seria o model. E essa classe model ainda poderia ter aspectos de manipulação de dados, concentrando nessa estrutura os métodos para inserir, alterar, excluir e listar os clientes a partir de uma tabela em um banco de dados. Eh, a gente ia ter uma página HTML, que seria a nossa view, seria a nossa interface, onde os clientes poderiam colocar as informações, que teria como finalidade apresentar a lista de clientes cadastrados ou até mesmo o próprio formulário para cadastro de novos clientes. E, por fim, entra em execução a classe controller, que age como uma ponte entre a classe model e a view, fazendo com que toda a interface esteja alinhada com o banco de dados implementado na classe model. Então, como a gente pode ver, é por isso que o padrão ele é melhor utilizado quando temos uma interface e por trás um banco de dados, pois a gente pode separar todas eh, as classes que entram na característica model em um lugar, as classes ou interfaces que entram melhor na nossa característica view e por fim o controller. E pessoal, só lembrando que esse foi um exemplo simples, mas o padrão MVC não é tão indicado para projetos simples. Peterson a seguir vai falar das vantagens e desvantagens e vai explicar melhor o porquê não. Mas lembrando que esse foi apenas um exemplo para que vocês possam entender. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, agora que a Marina e o Miguel já explicou para a gente o que é a arquitetura MVC, fez uma descrição completa, também apresentou para a gente quando que ela pode ser usada, eu vou estar apresentando para vocês agora a parte de vantagens e desvantagens de utilizar a arquitetura MVC durante o desenvolvimento de um projeto. Bom, então eu vou iniciar pelas vantagens. A primeira delas é a grande facilidade que a arquitetura MVC consegue trazer nos desenvolvimentos dos projetos, principalmente na parte da manutenção, da atualização e dos testes, pois isso ocorre de uma maneira isolada entre as camadas, e isso acaba trazendo uma grande facilidade. Além disso, a organização, porque a arquitetura MVC ela mantém as classes e os códigos bem organizados na parte da arquitetura em geral. Além disso, a arquitetura MVC ela possibilita o desenvolvimento paralelo na camada de view e controller, pois elas são dois modelos independentes, então ela consegue deixar o desenvolvimento paralelo sem que um interfira no outro. Além disso, ela torna muito mais simples a reutilização de código na camada de model. Também é muito fácil para os novos desenvolvedores compreender o código, compreender o projeto em si, pela grande organização e facilidade da arquitetura MVC. E algumas alterações são realizadas na camada de view e isso acaba não interferindo na regra de negócio. Pela divisão de camadas, a arquitetura MVC possibilita isso, né, que alterações sejam feitas sem que interfiram na regra de negócio. Passando agora para as desvantagens, temos algumas delas. Por exemplo, para as aplicações mais simples, a arquitetura MVC ela acaba sendo um pouco desnecessária, porque ela gera uma grande complexidade, né? Então isso é ruim para sistemas pequenos e por isso que ela não é recomendada para sistemas simples e pequenos. Além disso, ela gasta um pouco mais de tempo que outras arquiteturas para analisar, explorar e modelar o sistema, tendo em vista que existem três camadas diferentes para separar, então isso leva um pouquinho mais de tempo do que as outras. Além disso, ela requer também profissionais especializados que entendam, né, da arquitetura MVC para que eles não façam cagada e estraguem o projeto, né?
E além disso, um último ponto de desvantagem é que devido à grande quantidade de separamento do projeto, né, de classes e, enfim, isso acaba gerando uma grande quantidade de pastas e arquivos e acaba ocasionando num projeto pesado. Bom, pessoal, essa é a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.